Cara, é claro que eu sou a favor dessa lei de Taiwan. É claro, e você também deveria ser. Esse Luan, ele está desvirtuando a juventude brasileira. Esse Luan, ele está levando a juventude ao caminho errado, ao caminho de perdição, né? Falando de coisas sexualmente explícitas, sexualmente ou sexualmente explícitas em suas letras, cara. E vocês vão ver isso. Ele é um cara que ele trouxe tudo isso aí de fora, dos Estados Unidos, entendeu? Para a nossa cultura cristã, nossa cultura tão conservadora, tão educada. Cara, isso foi uma condenação no ano de 1964, né, um pouco antes do golpe, sobre Roberto Carlos. Cara. Existia um movimento na cultura e na política, e na sociedade como um todo, contra a Jovem Guarda, os mesmos, acusação também anti-Luan. É claro, naquela época não tinha nada que falasse que a Jovem Guarda, junto com o Roberto Carlos, que era o representante maior do movimento, né? Não tinha nada que falava de crimes, né? De apologia a crime, né? Eh, Naquela época não tinha. Mas tinha toda essa questão e alguns movimentos conservadores tentaram, quiser proibir shows de Roberto Carlos. Naquela época, logo quem? Roberto Carlos, logo quem? Claro que depois, na década de 70, o Roberto Carlos passou por uma transformação, né? Cantando músicas mais suaves, mais românticas, né? Traiu o movimento, Roberto Carlos traiu o movimento do rock, toda aquela coisa muito mais romântica. Nesse ponto se deu quando ele lançou a música Jesus Cristo, né? Ali um grito de apaziguamento com ele, né? O Roberto Carlos ele tinha uma relação e depois desse episódio ele começou a ter uma relação muito ambígua, né, com a ditadura militar, né? Ora apoiando, né, não apoiando, mas sendo conivente, sendo um cara meio que ali, meio apaziguador, cantando músicas mais tranquilas, mas também em algumas músicas dando umas pequenas alfinetadas de leve, né? Bem possível. Mas esse vídeo não é sobre o Roberto Carlos, é sobre a lei anterior, né? Eu estou fazendo essa comparação com o Luan, com o Roberto Carlos, é óbvio. Ah, mas são contextos diferentes, são histórias diferentes, estilos, pensamentos, lógico, sem dúvida, sem dúvida. Mas o que está por trás dessa lei, né? Um dos pontos, quem está por trás de tudo isso e querendo criminalizar os shows do Oriana é uma deputada do MBL, né? Uma deputada aqui de São Paulo, né? Porque São Paulo tem uma maravilha. Para quem não sabe, São Paulo tem uma maravilha. São Paulo não tem gente, São Paulo não tem um ar quente que mata a gente no calor.
não tem chuvas que destrói tudo, não é São Paulo é uma maravilha. As linhas de transporte público, meu Deus do céu, uma maravilha, assim, parece. Não precisa pegar o Uber em São Paulo, não precisa, porque o transporte público em São Paulo é melhor que tem, melhor, né? As escolas, nossa, maravilha, o professor ganha super bem aqui, super bem. Então, eu fico indignado com isso, com uma deputada, né? Tanta coisa para arrumar em São Paulo, para fazer aqui, que é criminalizar um gênero musical, cara. E, bom, uma das alegações, né, é que o Uruan, ele faz apologia ao crime. Eu nem fui pesquisar assim, para fazer a minha. E para mim, pouco importa esse Oruan. Eu sou do rock, eu nem gosto de funk carioca. Né? Moro na periferia, escuto funk porque sou obrigado, que às vezes tem festas e tal, e o pessoal coloca, né? Mas tudo bem, o gênero musical, tudo ótimo. Só que é o seguinte, vamos ver aqui. A acusação, né, que ele faz apologia ao crime. Sabe o que vai ser apologia ao crime? Bezerra da Silva. E o Bezerra, claro, Bezerra era um mestre, né? E eu sou fã do Bezerra, escuto Bezerra. E o Bezerra, ele fazia uma coisa assim que, de um lado, tinha uma crítica social muito grande nas músicas dele, crítica à violência policial, crítica à ditadura, né? As músicas dele tinham uma crítica contra a ditadura, crítica a políticos oportunistas que apareciam na favela, nas periferias, pedindo voto, né? Tinha muita coisa. Por outro lado, o Bezerra da Silva também fazia uma espécie de glamorização da vida bandida, do malandro, cara fora da lei. Ele fazia, né? Essa coisa do cagueta, que traía os caras tal. E ele é um grande nome do samba, né? Um dos maiores nomes, antes do Zeca Pagodinho, antes do Martinho da Vila. Ele era um cara considerado assim do gênero, né? Que cada gênero musical tem aquele que se chama o clássico, né? Pô, esse cara aí é o clássico de tal gênero. O Bezerra da Silva, ele é o clássico já do samba. Junto sobre que fazia apologia a crimes, quer ver? Não é o Rosa, cara. Não é o Rosa fazia apologia a crimes dentro dessa cabeça conservadora, cara. Dessa cabeça aí do MPL, né? Como Noel Rosa também tinha umas músicas falava de malandragem, né? Tinha algumas críticas sérias, bem pequenas às vezes, mas tinha, né, tal, tinha algumas coisas nesse sentido, né? O próprio Chico Buarque, né, como a Ópera do Malandro, né, e tal. Então, cara, o que está aqui mais uma criminalização da periferia, porque tudo que vem da periferia e da cultura periférica, em sua origem, que em sua semente vem da cultura da escravidão, né? Vem lá que o samba,
todos esses gêneros, e como o rock, que também passou por censuras, passou por. Assim como o Roberto Carlos era do rock, né, na década de 60, da Jovem Guarda, fazia rock, foi um dos primeiros. É, o, o rock também tem, veio dos negros. O rock é uma mistura do blues com jazz. O rock já foi proibido nos Estados Unidos na época da segregação racial. O rock foi proibido de tocar em alguns estados americanos, antes do Elvis, quando o rock se tinha mais pessoas negras, né, fazendo seu gênero musical. Então, cara, o que está por trás disso é uma criminalização da cultura negra, como sempre existiu. Agora, o Oruan, né, ele atacou covardemente a deputada, né? Pô, em vez de o cara fazer um vídeo, né? Ficando, olha, faço estilo musical, canto minha vida, eu canto talvez, canto direitinho, o cara foi, risada dela, ameaçando a menina e tudo mais, e, pô, isso foi escroto pra cacete, né? Vamos deixar aí por mais um outro lado também. O MBL tem essa mania, né? O MBL é um movimento identitarista, um movimento muito voltado para essas questões identitárias, né? Lembra do Museu Queer? Não sei quem é que lembra, que era uma exposição que retratava a história da sexualidade, se não me engano. Eles foram lá tentar fechar o Museu Queer, porque essas pautas sensíveis ao povo, e às vezes até o povo pobre, até o povo da periferia, que às vezes são os primeiros a condenar o funk, são os primeiros a dizer que aquilo é uma música sexual, coisas desse tipo, né? E eu moro na periferia, então eu sei o que estou falando e eu vejo isso, né? Às vezes eu já vi falas de pessoas periféricas falavam que o funk tinha que ser proibido mesmo, tinha que acabar, que ele tinha que ser preso. E de estar periferia, de estar periferia. É, então, camaradas, meio que a OMBL ele tem esse costume de apelar ao que custa caro, desde a sua origem, toda aquela coisa dos atos de Dilma, fora Dilma, né? Lá em 1916, há 100 anos, né? 2016, né? Que teve todos aqueles atos e tal. E eu peguei o começo do MBL, eu vi o MBL nascer praticamente, assim, na minha frente e tal. Eles, praticamente em 2015, né? Eu lembro de toda a coisa, quando pareceu aquela excrescência do Kika Kataguiri. Eu nem sei falar o nome daquele cara. Kika Kataguiri. Até tem trala aqui, tem trala aqui, tem trala de tão nojo que eu tenho daquele sujeito, que às vezes o MBL parece pior que o Bolsonaro. Né? Parece pior do que o Bolsonaro. Então é isso, cara. Eu acho que o Brasil tem coisas muito mais importantes para se preocupar. Porém, eu conheço os operantes do MBL e sei que eles fazem isso justamente para ter uma certa aparição
dentro da, do povo e da população e buscar uma adesão popular, né? Que é o sonho deles, né? E, e eleger, encher as câmaras estaduais de políticos dele, né? E penetrar mesmo na política institucional. E São Paulo, lamentável. Eu adoro essa cidade, eu gosto muito de São Paulo, acho uma cidade muito boa, muito diversa, mas os políticos aqui, o povo aqui podia voltar melhor, né? E em São Paulo, cara, era para ser uma cidade, sabe, um exemplo para a América Latina, assim, de cidade cultural, de coisas, de diversidade. Porém, os políticos eleitos aqui parecem odiar São Paulo, querem destruir, querem destruir, né? A começar por aquele João Dória, né? Porra, o que ele fez no centro. O centro é uma coisa linda, o cara acabou com o centro. Acabou, acabou. Até hoje, né? Aquele o centro parece um imenso pátio, sabe? De colégios. Não pátio de colégio lá em cima, pátio de colégio mesmo, de escola, né? Lamentável. É, então é isso. Então é isso, cara. É muito complicado. Mas vamos que vamos, né? Vamos lutar, vamos tentar reivindicar e se informar e escutar Uruan e Roberto Carlos. Uruan e Roberto Carlos. Aliás, o Roberto Carlos devia ter chamado o Uruan para o centro especial, né? Parece que esse foi o último. Que aos 15 anos o Roberto Carlos fez o último especial, né? Há 15 anos. Mas ele devia ter chamado o Uruan para cantar com ele, né? Ia ser bem simbólico. Ia ser bem simbólico. É isso, camarada. Tchau. Vamos escutar Uruan e Roberto Carlos. Tchau.